Todos nós temos gordura corporal independente da quantidade. Isso é um problema estético para muitas pessoas que ficam incomodadas com aqueles pneuzinhos. Essa é a gordura subcutânea, que dá aquela impressão de flacidez. Mas o maior perigo está na gordura visceral, que fica localizada atrás dos músculos, entre os órgãos, e que está ligada ao aumento de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e colesterol alto. Dá para perceber que ela existe quando se vê uma circunferência abdominal grande. Essa medida é maior que 80 centímetros em mulheres e maior que 94 em homens, e pode ser feita com a ajuda de uma fita métrica. Para começar a eliminar essa gordura acumulada e reduzir o inchaço abdominal, existem formas simples, sem que você precise usar medidas radicais para isso. Uma boa forma de começar é fazendo o chamado déficit calórico. Mas o que é isso? Imagine que para mantermos nossas funções vitais básicas, como batimentos cardíacos, funcionamento do cérebro, respiração, piscar dos olhos e várias outras, nós precisamos de uma quantidade mínima de calorias todos os dias. Esse percentual é chamado de taxa metabólica basal. Quando você passa a ingerir menos calorias do que precisa, o seu corpo será obrigado a utilizar as suas reservas de energia. E diminuir essas calorias não é sinônimo de passar fome. O que deve ser feito é readequar a alimentação. Se você optar por alimentos menos calóricos como frutas, verduras, legumes, cereais e carnes magras, poderá comer em quantidades que vão te dar uma sensação de saciedade e, ao mesmo tempo, você estará dentro da faixa diária de calorias que precisa. Além disso, consumindo mais alimentos naturais, você mantém uma nutrição equilibrada e com quantidades adequadas de carboidratos, proteínas e gorduras. Para ajudar nessa perda de gordura, quando possível, também evite o consumo de produtos industrializados, como congelados, refrigerantes, biscoitos recheados, embutidos, sorvetes, salgadinhos e vários outros semelhantes. Eles costumam conter muita gordura, açúcar e sal. Aliás, o excesso de sal pode causar a retenção de líquidos no corpo, o que dá uma aparência um pouco mais inchada e rende alguns gramas a mais na hora de se pesar na balança. Para combater esse problema, beba a quantidade de água necessária de acordo com o seu peso. Em média, são recomendados 35 ml de água para cada quilo de peso. Para saber se está bem hidratado ou hidratada, observe a cor de sua urina. Ela deve ser amarelo claro. Agora, se você quiser potencializar a perda de peso e de gordura corporal, invista em exercícios que aumentam os batimentos cardíacos e que são de alta ou média intensidade. Indicamos para você uma lista que fizemos com 7 ótimos exercícios que ajudam a queimar gordura e definir os músculos. E o melhor, você pode fazer na sua casa sem a necessidade de aparelhos. O vídeo estará na descrição e linkado no final desse aqui. Outra forma de perder peso é o jejum intermitente. Já falamos sobre ele em outro vídeo aqui do nosso canal, que também vamos deixar disponível para você assistir. De uma forma geral, consiste em períodos de 14, 16 ou até 18 horas em que não é consumido nenhum tipo de caloria, sendo aberta a janela de alimentação após isso. Devido ao tempo sem alimentação, o corpo começa a utilizar as reservas energéticas que tem, usando a gordura corporal como combustível metabólico. Essas são algumas das dicas que você pode usar para perder peso e gordura corporal de uma maneira saudável, sem atitudes radicais e sem sofrimento. Lembre-se que o excesso de gordura vai além da questão estética e pode trazer problemas à saúde. Deixe nos comentários se você já usou alguma das dicas que trouxemos e se serviram para você. Queremos seu feedback para melhorarmos cada vez mais nosso trabalho. Contribua para a saúde de uma pessoa querida e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para fortalecer. Te esperamos no próximo vídeo. Até lá!